É, pessoal, vocês viram? Começaram já a fritar o Tarcísio, né? Só porque o Tarcísio falou que é a favor da reforma tributária. Teve até o desentendimento lá com o Bolsonaro interrompeu ele 2 vezes, e o Tarcísio teve que sair de lá escoltado para não apanhar dos bolsonaristas. Por incrível que pareça, o Tarcísio agora está percebendo que ele mesmo ajudou a criar um monstro que hoje engole ele, assim como já engoliu outros. No caso do Tarcísio, pessoal, não é nem pelo fato de ele apoiar a reforma da Previdência, porque o Zema, o Ratinho Júnior, que são bolsonaristas, também apoiaram, e o do Rio de Janeiro, o Castro. O problema é que eles estão fritando o Tarcísio é porque o Tarcísio está crescendo muito. Depois que o Bolsonaro ficou inelegível, o Tarcísio seria uma grande opção para ocupar o lugar dessa extrema-direita. Por quê? O Tarcísio, bem ou mal, foi um bom ministro do Bolsonaro. Ele fez lá algumas obras, concluiu outras, tal. Ele não fez tanta merda que nem os outros ministros dele, que nem o Weintraub, que só se escrevia as coisas erradas, queria lacrar o tempo todo e tal. Então o Tarcísio seria um nome para ocupar esse espaço do Bolsonaro. Só que o bolsonarismo não é só um movimento político, ele é praticamente uma seita, onde tudo tem que ser um culto ao líder, e ninguém pode fugir do culto ao líder. Vocês viram o Feliciano, né, no vídeo que eu fiz o react aí para vocês? O Feliciano está dando a entender praticamente isso. Você tem que ser leal 100% ao Bolsonaro. O Bolsonaro não aceita que ninguém brilhe mais com ele. Vocês não lembram naquele 7 de setembro? Que o velho da van estava lá com ele no palco, o velho da van começou a acenar para algumas pessoas, o Bolsonaro rapidamente foi lá, interrompeu ele, começou a brigar com ele. Não dava para ver o que ele falava, mas a gente viu que ele estava brigando. Só porque o velho da van estava aparecendo mais que ele. O próprio Mandetta foi demitido do governo por causa disso, porque o Mandetta começou a aparecer mais, estava uma pandemia, ele tinha que dar coletiva para a imprensa quase todo dia, e isso começou a atingir o ego do Bolsonaro. Esse cara está aparecendo mais que eu. Tanto que os amigos próximos do Bolsonaro diziam isso, que ele estava incomodado que o Mandetta estava aparecendo muito. Então, o bolsonarismo é um culto ao ídolo, ao Deus Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele usa qualquer pessoa que ele quiser para chegar ao poder, para atingir os objetivos dele, e depois ele dá um grande foda-se. Vocês podem ver o Bebiano, que era ministro dele, o Bolsonaro deu um foda-se. O Marinho, o pai do André Marinho, chegou a usar a casa dele, né, como palanque eleitoral, né, como QG do Rio de Janeiro, para o Bolsonaro fazer a campanha dele, oferecendo almoço, tudo, deixando eles se abrigarem lá. Depois não foi nem sequer convidado para posse. Só por causa da loucura do Carluxo, que achava que ele ia querer o cargo do Flávio Bolsonaro. Nem para posse ele foi convidado. Depois teve também o Mandetta, o Moro, Joyce Halseman, Lobão, MBL, Danilo Gentili, enfim, um leque de pessoas que ajudaram o Bolsonaro a chegar ao poder, que depois, quando ele chegou ao poder, ele deu um grande foda-se. Vou fazer o que eu quero, porque quem manda sou eu, tá ok? E todo mundo que se opunha a ele era descartado, eles colocavam a pecha de traidor. Mais recente foi os irmãos Weintraub, né? E agora o Tarcísio. Por quê? Porque se eles não fizerem 100% o que o Bolsonaro quer, concordar 100% com ele, fazer aquele culto ao ídolo, ele descarta mesmo, como se fosse carta fora do baralho, e ainda coloca a pecha de traidor. Vocês não viram o pessoal que está preso lá na Papuda? Bolsonaro chegou a falar que eram uns bobos. É gente boba que fez aquilo lá, tá ligado? Não tem nada a ver comigo. Sou infiltrados petistas. O pessoal foi preso, vão ficar um bom tempo em cana, provavelmente uns 8 anos no mínimo por causa dele. Se tivessem conseguido um golpe militar, ele ia ser o presidente. Se não conseguiram, ele descarta como se fosse uma roupa velha. Não tem nada a ver com isso não, ok? Não tem nada a ver com isso não. E infelizmente agora o Tarcísio está percebendo. Agora, eu acho engraçado os outros que não percebem, né? Como aquela galerinha mais baba-ovo dele. Como, por exemplo, o Chupetinha, Zé Trovão, quer ver quem mais? Agora tem o Holiday, né? Que virou bolsonarista, o Pavanato. Eles estão tudo ali lambendo as bolas do Bolsonaro, só falta eles colocar um pôster do Bolsonaro pelado com aquela foto no quarto deles, que é uma babação de ovo como eu nunca vi na vida. Eles não se importam nem de serem chamados de puxa-saco ou de se expor ao ridículo. Agora, quando essas pessoas também tiverem problemas, o Bolsonaro vai abandonar elas. Vocês querem ver um último exemplo? É o Moro. O Moro devia ter alguma combinação com o Bolsonaro antes das eleições. Isso é óbvio agora pra gente, né? Mas eu acho que o combinado do Moro era que o Bolsonaro ia indicar ele pro STF. Aí quando o Moro percebeu que o Bolsonaro é um traíra, que não ia indicar ele, o Moro saiu do governo e ainda saiu atirando, falando que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Depois o Moro, em tudo que era programa, o Moro falava que o Bolsonaro era corrupto. Corrupção, corrupção, corrupção. O que aconteceu? Quando o Moro viu que não tinha força para ganhar as eleições, nem como senador, que é um cargo menor, ele teve que se colar de novo no Bolsonaro. Mas o Moro, depois que ganhou as eleições e se elegeu senador, no segundo turno ele não precisava fazer mais nada pelo Bolsonaro. Mesmo assim ele ajudou, ele pediu voto para o Bolsonaro e foi até lá o debate, né, ajudar e orientar o Bolsonaro, né, no debate contra o Lula, nas 2 vezes. O que o Bolsonaro fez? Assim que ele perdeu as eleições, ele proibiu as pessoas de
e nas manifestações pró-Deltan Dallagnol, que é o amigo do Moro. Você vê como o Bolsonaro é traíra? Então o Moro foi traído 2 vezes pelo Bolsonaro. Eu acho que é por isso que ele mandou a esposa dele votar sim na reforma lá da tributária, né? Porque ele falou, pô, o cara só trai todo mundo. Eu me aliei a ele, voltei a me aproximar dele, pedi voto, ajudei, nem precisava, que ele já estava eleito, né, no segundo turno. Mesmo assim, ele ainda era atacado constantemente pelo Kim Paim, que todo mundo sabe que é amando do Carluxo. E mesmo assim, quando ele e o Deltan começaram a ter problemas, o Bolsonaro falou, não, eu não quero ninguém em manifestação deles não, tá ok? O Deltan não fez nada para ajudar a minha campanha. Enfim, quem confia em traíra, só se ferra. E o Moro é mais um que logo vai ser caçado também, e o Bolsonaro vai proibir de ajudar ele, assim que ele fez com o Deltan Dallagnol. Tá? A verdade é essa. Um dia todo bolsonarista vai perceber, que esses próximos dele, ou aquele pessoal que é só idolatra ele, que não é aqueles lá da papuda, que o Bolsonaro só é leal a ele e a família dele. Um dia todos os bolsonaristas vão perceber isso, quer seja pelo bem ou pela dor. Tá bom, galerinha? Comente aí o que vocês acharam, dê um like aí no vídeo que isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Tem que ativar aquele bendito sininho agora do YouTube, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.